conosco presente todos os dias, porque o principal significado da unção é nos ajudar a resistir momentos difíceis da nossa vida. Quando o fardo pesa, os ombros deitam, quando o mundo parece estar em suas costas, o que te mantém de pé é a unção. O rei Ezequias foi rei de Judá e foi um dos reis a qual seguiu melhor corretamente o Senhor. E Senaqueribe entra em todo Israel e toma a cidade, só falta Judá. Imagine o fardo que está sobre os lombos deste homem. Toda a cidade dele foi invadida e foi tomada por um rei pagão, o rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe faz várias ameaças a Ezequias. Fala que vai matar ele, fala que vai tomar Judá, a única cidade que restou. Imagine o fardo que estava sobre os ombros daquele homem. Mais da metade do seu exército se voltou contra ele, virou a casaca e foi para outro time, foi lutar com Senaqueribe. Ele se sentiu só e todo o Israel estava sobre os ombros dele. Todos estavam julgando, todos os estavam apontando o dedo, falando que o governo que tinha dado errado era por causa dele. Então ele começa a chorar e Isaías vai até o encontro dele e diz: olha, Deus manda te dizer, Ezequias, assim diz o Senhor, o fardo que está sobre os seus ombros, o peso que sufoca o teu pescoço será tirado por causa da sua unção. Isaías 10, 29. A unção, ela nos ajuda a nos manter de pé em momentos difíceis. E aqui Deus está falando com Moisés, está dando para ele a receita para fazer unção. Porque unção, por mais que se faça presente em nossas vidas, por mais que aparentemente seja fácil, unção não é fácil. Unção, ela não se vende. Unção não se pega no ar. Unção não se pega em árvore. Unção não se ganha. Unção se conquista com o nosso esforço. Unção não está por aí nos colégios, nas faculdades de teologia. Unção não é falar bonito. Unção é se manter de pé, ser uma árvore que produz fruto, apesar do fardo sobre os seus ombros ser pesado. O interessante é que o óleo da sagrada unção, ele é retirado apenas de 2 árvores. E a Bíblia, ela nos compara como uma árvore a qual tem que produzir frutos do Espírito, mansidão, longanimidade e assim por diante. Nós somos uma árvore perante Deus e temos que produzir frutos. E aqui Deus ensina a Moisés a extrair unção de uma árvore, porque unção, ela não se cai de paraquedas do céu. A unção, ela tem que ser extraída. A unção, ela vem com dor. A unção se conquista com fardo. A unção se conquista com o joelho no chão. A unção se conquista com oração. A unção não se vende. A unção não se compra. A unção não se usurpa. A unção é um dom dado por Deus para aquele homem e aquela mulher que paga o preço e se faz merecedor dela. O primeiro elemento para se fazer unção vem de uma árvore do deserto, uma árvore espinhosa. Todos nós somos uma árvore perante Deus. E hoje em dia, principalmente, existem muitas árvores com espinhos. Podem não estar à mostra, mas todos nós temos espinhos. O apóstolo Paulo, grande apóstolo da Bíblia, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Em 2 Coríntios 12, 10, ele diz: Deus, tira de mim este espinho que está na minha carne. O maior apóstolo que tinha as maiores revelações, aquele que tinha a revelação do céu a qual ninguém tinha, ele tinha um espinho na carne. Ele era uma árvore também com espinho. E Deus se virou para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a unção, por mais que seja aparentemente algo sensível, algo delicado, a gente conquista ela através dos espinhos. O perfumista, para fazer o perfume que se chama unção, ele tem que ir numa árvore no deserto espinhosa. Ele arranca
os espinhos, um por um, e pega um martelo, um machado, alguma arma, e começa a bater na árvore, e começa a socar a árvore, e as pancadas da árvore é violenta, as pancadas que ele libera sobre a árvore é forte. A pancada, quanto mais forte ela for, melhor vai ser a mirra que vai fluir da árvore. A mirra é como se fosse um sangramento desta árvore. Ele bate nessa árvore, a árvore sangra e desce a mirra. Só que tem uma coisa, tem uma novidade aí: quanto mais o perfumista bate na árvore, quanto mais força ele bate, melhor será o cheiro da mirra que sai. Ter unção é ser uma árvore igual a esta, é produzir o melhor de si, apesar das pancadas que a vida te dá. A vida está te batendo, mas você está produzindo o seu melhor. Os inimigos estão te batendo, mas você está produzindo o seu melhor. Se engana eles em pensar que quando eles te agridem, quando eles te ofendem, quando eles liberam palavras ofensivas para você, está te prejudicando. Engano deles. Quando eles fazem isso, eles estão te ajudando a produzir o melhor de si. Ter unção é produzir o melhor de si, apesar do fardo que a vida te traz. Quanto mais o perfumista batia naquela árvore, melhor era o cheiro da mirra que saía. E ele pegava o vidro e tirava aquela mirra. E a Bíblia fala que eram 500 ciclos, que é igual a 600 gramas. A maior parte do perfume, o maior elemento daquele perfume era a mirra. A maior quantidade de gramas que o perfume continha era a mirra. Era o melhor da árvore, produzida embaixo do sofrimento. E nós vemos também vários exemplos na Bíblia de homens que fizeram isso. Homens que demonstraram ter unção debaixo do fardo que a vida trazia para eles. Um exemplo super conhecido e claro para nós. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó tinha muitas riquezas, tinha jumentos, tinha ovelhas, tinha filhos, tinha uma esposa, tinha tudo na vida, e ainda tinha Deus na vida dele, e tinha unção de Deus na vida dele. Então o diabo se apresenta a Deus e fala: olha, ele é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Então Deus fala: tira tudo dele, vamos ver se ele vai permanecer fiel ou não. Satanás vai lá e tira tudo dele, como todos nós conhecemos a história. Então certa vez ele está lá no capítulo 15, ele já perdeu tudo. Ele perdeu sua casa, ele perdeu seus filhos, seus empregados, suas ovelhas, seus jumentos, seus cavalos, seus servos. E tudo que restou para ele foi uma doença que atacou a sua carne. Os amigos que se diziam amigos de Jó chegam até Jó e começam a falar um monte de asneira, pedindo para ele sair daquela vida, pedindo para ele pedir a morte para Deus. A própria mulher de Jó vai lá e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém Jó mostrou ter unção. Quando os amigos estavam em cima dele, enchendo ele de fardo, enchendo ele de pancadas, ele consegue, apesar de toda a dor, produzir o melhor de si. Eu creio e acredito que a pior pancada que ele recebeu foi a palavra que a esposa dele liberou para ele. Mas ele não se deixou levar, ele não negou a Deus, ele não fez o que a mulher estava dizendo, e sim, ele produziu o melhor que ele tinha. No capítulo 15, versículo 25, ele ergue as mãos para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quanto mais a dor que ele tinha, mais ele mostrava ter unção. A mirra que nós produzimos é isso: mostrar a fidelidade para Deus, apesar do fardo que a vida nos traz. Apocalipse 10, 9, parte B, se eu não me engano, 10, 1, parte B. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Segundo elemento que componha o perfume chamado unção, o cinámono odoroso, também extraído da mesma árvore, só que os espinhos é que produzia este elemento. Este elemento continha 250 ciclos, ou seja, 300 gramas.
O sinônimo, ele é uma expressão, ele é um significado da pressão que a vida nos traz. Por quê? Porque para extrair o óleo daquele espinho, ele pegava o espinho, deitava sobre um ferro e esmagava o espinho até sair aquele caldo daquele espinho. A pressão, o cargo que a vida trazia para aquele espinho. Mas, porém, quanto mais pesada era a pressão sobre o espinho, melhor era o cheiro daquele elemento. Nós vemos também um exemplo, Ezequiel. Ezequiel, ele era um sacerdote da casa de Deus. E eu creio que, assim como todos os sacerdotes, Ezequiel amava aquilo que fazia, amava o ministério sacerdotal. E começa na vida de Ezequiel algo muito difícil. Ele vê a sua cidade ser aprisionada. Ele vê as suas mulheres e seus filhos com algemas nos braços. Ele vê o templo que ele limpou todo dia, a casa de Deus que ele cuidou, detalhe por detalhe, ser queimada a fogo por homens pagãos, por homens que não serviam o Deus que ele servia. Agora imagine, ele está à beira de um rio. Ele está vendo a sua cidade ser queimada a fogo. Ele está vendo os seus filhos, os seus amigos morrerem. E ele está à beira de um rio, algemado, preso, exilado, fora de suas terras. Imagine a pressão que estava sobre ele. Ele, como sacerdote, tinha a obrigação de cuidar da casa que Deus tinha feito para ele. Ele tinha a obrigação de manter aquela casa de pé. E ele vê a casa sendo queimada. Ele vê o sonho dele sendo queimado. Ele vê aquilo que ele mais ama ser destruído. E ele não pode fazer nada, porque as mãos deles também estão algemadas. Ele também se tornou um escravo como Israel. Mas ele tinha algo diferente. Ele conseguiu produzir o melhor dele em cima de toda esta pressão. O Deus de Israel aparece para ele e diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. E apesar de toda a pressão que ele carregava, ele conseguiu se colocar de pé novamente. E Deus dá uma visão para ele. No capítulo 37 de Ezequiel, a visão é algo terrível. A visão diz que ele viu muitos numerosos ossos na face do vale. E a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. Aqueles ossos não eram ossos comuns. Aqueles ossos eram os ossos de Israel. Ele estava vendo, Ezequiel estava vendo a caveira do amigo dele. Estava vendo a caveira talvez de um sumo sacerdote a qual ensinou ele. A caveira de guerreiros, de amigos que estavam ao lado dele. E não sobrou nenhum, só sobrou ele. Não significa que todos morreram carnalmente, mas espiritualmente só sobrou Ezequiel. Ele era o único que ainda acreditava no Deus que nós servimos. Ele vê todos os amigos dele lá mortos. E a pior morte não é a morte carnal. A pior morte que tem é você ver o irmão que você ama morrer espiritualmente. Essa é a pior morte que tem. Você vê a pessoa que você ama se distanciar da salvação. Ezequiel presenciou isso. Então vai a voz do Senhor ao ouvido de Ezequiel e diz: Ezequiel, será que poderão reviver estes ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Antes que houvesse dia, o Senhor já era. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Aleluia. Então Deus fala: Ezequiel, profetiza estes ossos e vamos ver se eles vão viver. E Ezequiel começa a produzir o seu melhor naquela fase, naquele lugar que ele estava vivendo. A primeira coisa que ele profetiza é para que se restituísse os nervos daqueles corpos. O nervo simboliza a sensibilidade. Os nossos nervos é aquilo que nos dá a sensibilidade, aquilo que nos possibilita a tocar e sentir aquilo que nós estava tocando. Ou seja, Ezequiel estava primeiramente profetizando a sensibilidade do Espírito Santo na vida daqueles ossos. O segundo elemento que ele profetiza para aqueles ossos era a carne. A carne é um tecido muscular que dá força.
A força espiritual estava voltando para Israel. E ele vê aqueles ossos se restituindo das cinzas. E lá ele produz o melhor de si. E então ele profetiza a pele para aqueles ossos, a cobertura que nos protege do dia a dia. Esta cobertura só se tem debaixo de oração, aquela oração que Deus nos dá, que Deus ouve e responde. Ezequiel conseguiu produzir o melhor de si, apesar da pressão que estava aos olhos dele. O terceiro e o quarto estão juntos. O terceiro e o quarto elemento que o perfumista usa para produzir o perfume da unção estão juntos em uma árvore, em um mesmo elemento, também batida, só que não batida de uma forma comum, não com porradas. Esse terceiro e quarto elemento, ele é batido no moinho, ele é moído para extrair. Cada vez que o passo da unção para a nossa vida se complica mais. Primeiro era apenas a batida, depois teve que extrair. Agora, para ele obter o melhor da unção, ele está precisando ser moído. O cálamo aromático e a cássia e o rim são elementos de uma só árvore também achada no deserto. Esta árvore, porém, não tem espinhos. Porém, o perfumista pega esta árvore e corta ela ao meio e faz pequenas fatias dela. Pega um caniço, aquele caniço do deserto, e pega e coloca aquela parte dentro dele. E ele começa a bater, a moer. Aqueles elementos têm que virar pó, tem que se reduzir a nada para o melhor dele ser extraído. E o cálamo, ele é o caniço, aquele caniço que Jesus disse, a qual era João Batista. Todos nós vemos João Batista. João Batista foi um dos maiores profetas que existiu na Bíblia. Ele foi aquele que teve o privilégio de profetizar sobre a vinda do Messias. Ele teve o privilégio de ser o último profeta messiânico, aquele que profetizou que Jesus estava voltando. E ele tinha grande poder, tanto poder que até o próprio rei Herodes tinha medo de chegar perto dele. Porém, certa vez Jesus veio à terra, ele cumpriu a sua missão. Herodes prende e mata João Batista. Todos pensam que Jesus é um falso profeta, porque João Batista está morto. Todos acreditavam em João Batista. Deus se vira para a multidão e diz: olha, João Batista é apenas um caniço do deserto agitado pelo vento. Ou seja, Deus estava falando: João Batista foi grande, mas chegou a hora dele ser moído, assim como o perfume que o perfumista faz para a unção. Todos nós podemos ser usados grandemente por Deus. Todos nós podemos falar coisas que surpreendem os olhos dos humanos. Todos nós podemos orar e ver manifestações espirituais acontecer. Mas você vai chegar um momento na sua vida que Deus vai precisar moer você, para você ver como é que se extrai a unção de si, para você ver quem é que te possibilita a ver, a fazer e a sentir essas coisas que você sente. A unção é algo que brota dentro de nós, mas quem produz é o perfumista. Nós somos apenas o perfume, o vasinho que tem o azeite, que tem a unção dentro, mas quem produz a unção é o perfumista. Nós podemos ter a unção dentro da gente, mas quem faz a unção é o perfumista. Nós podemos ter Deus na nossa vida, mas quem nos dá o Espírito Santo é Deus, não é a gente. Quem nos possibilita fazer coisas grandes não é nós, só é Deus. E Deus chega uma hora que na nossa vida que nós precisamos ser moído por Ele, para ver que quem faz não somos nós, que quem faz é Ele. E a cássia, que é o último elemento, que também é moído pelo perfumista, ele tem também 500 ciclos, ou seja, 600 gramas. É uma das maiores partes do perfume. A parte mais complicada que tem é aquela parte que Deus faz questão de fazer melhor,
de ter mais naquele perfume. A unção, ela é adquirida sim. A unção, ela é aquilo que nos possibilita a ficar de pé, mas é aquilo que nós conquistamos debaixo da dor. Aquilo que nós temos o privilégio de ter Deus produzindo em nossa vida, mas é aquilo que se produz debaixo da dor, mas também, porém, é aquilo que nos mantém de pé. Aleluia. Alguém tem unção aqui nesta noite? Glória a Deus. Produza unção e seja cheio do Espírito Santo. Agradeço por tudo.